mais uma vez o pé na porta aqui com vocês. E a gente já tá rindo à toa aqui, né? Porque bastidores com Suzana Saldanha, duas Arianas junto, não tem jeito. A gente tá rindo desde que ela entrou, porque aconteceu um problema, que ela ficou na rua, pé na porta, atrás da porta. É uma loucura. Então a gente já tá entrando com os dois pés na porta, numa alegria de viver inacreditável. Mas vamos contar quem é a Suzana Saldanha, né? Pois não. Porque esse YouTube vai pro mundo, né? Ah, vai? Vai pro mundo. Oba! Opa! A Suzana Saldanha é atriz, diretora e professora de teatro. Ela nasceu em Porto Alegre. É do signo de Áries, como eu já falei, que nem eu. E ela completou, no mês de março, 80 anos. Ai. Ai! São 60 anos dedicados ao teatro. Ai, isso eu queria tudo que tu dissesse, a minha vida todinha. E pro audiovisual também, né? Porque fez televisão, cinema e continua fazendo. Ela fez escola normal, gente, que nem eu também. Só que eu fiz no Bom Conselho e ela fez no Instituto Cação. Mas as saias preguiadas, as duas tiveram. Verdade. Normalistas. Que hoje, eu não gosto do nome de hoje, magistério. Ah, não, que isso. É muito mais lindo ter feito normal. Pé na porta. Ela estudou arte dramática na URGS e fez mestrado em teatro e educação na França. Vincennes. A minha pronúncia não é igual a ela. Não, né? para Mas com tudo isso, bem, eu deixo ela falar. Paris 8, que daí Paris todo mundo 8. entende Ai, que é que Paris bom, 8. Paris 8, Paris né? 8. Distrito. Ó. Exatamente. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. No mapa tá 8 lá. 8. Em romano, viu, gente? Romano. Aí, o que que acontece? Ela foi das que moraram na Europa para estudar. Que isso é muito legal, né? Tirar mestrado. Que legal isso, né? Muito bom. Muito bom. Em 1972, em plena ditadura, junto com outros colegas da universidade, eles fundaram um grupo. Grupo de Teatro Província, Perfeito. dirigido pelo Luiz Arthur Nunes. Perfeito. Nos anos 80, ela foi para o Rio de Janeiro, onde ela integrou o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, dirigido pelo nosso amado e querido Aderbal Júnior. Aderbal Freire Filho. Ai, da onde eu tirei Aderbal Júnior? Mas tá certo, Loca? porque quando a gente conheceu ele aqui em Ele era Porto Alegre, Aderbal Júnior. ele era Aderbal Júnior. Ai, Aí o pai gente. dele morreu, ele trocou de nome. Ai, graças a Deus. Sana, obrigada. Aderbal Freire Filho. E participou de inúmeras peças. Mas duas são fundamentais. Quais são, Suzana? O Tiro que Mudou a História. Que foi no Palácio do Catete. Itinerantes. Pelo Itinerante. E eu fazia quem? Alzirinha Vargas. E quem fazia Getúlio? Cláudio Marzo. amor. Que maravilha. Otton Bastos. E uma galera. E a outra peça que tu... A Mulher Carioca aos 22 anos. O romance em cena. Romance em cena. Inteirinho. A Angélica tinha 18 anos, ela se fizera mulher numa noite aziaga de tempestade. Ela se lembrara do susto pudico que tivera pela manhã, erguer-se do leito e chega. E chega. Atriz, né, gente? Não tem como. Não tem como. Vai acontecer isso hoje. Essa entrevista eu já vou dizer, será memorável. Aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Perfeito. ela voltou a Porto Alegre, após 30 anos no Rio. E aí ela estreou Eu e Nós, que está aqui dentro desse livro. Nunca pensei em ser atriz. Eu e Nós é um monólogo de autoficção, escrito e interpretado por ela, a própria Suzana. Ela continua ativa em projetos teatrais, onde recentemente fez a direção de A Comunidade do Arco-Íris, um texto infantil do Caio Fernando Abreu. O único texto O único texto, e que está em cartaz agora. em Brasília. Em Brasília. Eu tive a oportunidade de ver essa peça no CCBB do Rio de Janeiro. Com teu neto. Com meu neto, Miguel Urbim.
Ah, coisa boa. A Suzana não estava lá, mas nós ficamos íntimos de todos os atores. Já falei demais, Suzana. Falou? Falei. Agora que vem as perguntas. Vai lá, manda. Desde criança, tu sempre foi um evento. Caminhou com 7 meses. E aí, conta um pouco para nós, isso tá lá na peça, no Eu é Nós. Tu conta essa historinha dos 7 meses. Conto. Me conta um pouquinho, tu te acha um evento mesmo? Ai, não. Não? Mas Não. assim, caminhar os 7 meses, Mas eu caminhei porque a minha tia Maria da Glória, que tá viva, maravilhosa. ela disse, vem Suzaninha, vem Suzaninha, vem Suzaninha. E eu fui. Só que eles nunca pensaram que eu ia E nunca mais ia voltar. Que maravilha. Então, e aí, a partir daí, eu imagino que aconteceu um monte de coisa. Mas como é que apareceu a vontade de fazer teatro? Assim, sabe que liga? O que aconteceu? Bom, Era a guriazinha que declamava a normalista- poema na escola? Não. A normalista queria alfabetizar o Brasil. Era um sonho. Era o sonho. Aí a normalista fica noiva de um moço que era advogado. Este moço morre num acidente de carro em Santa Rosa. Minha vida muda. Uma história traumática para essa idade. Traumática para essa idade. Eu tinha 18 anos. Não, e que nem a melhor terapia resolve, né? Não. Mas tudo bem. Volta. Agora nós vamos falar, mas Passou. já passou, Mas eis que eu encontro uma amiga minha, a Ana Neto, e disse para mim, você sabia que teatro... Sim, porque meu pai não ia deixar eu fazer teatro. Já vou te sim, avisar. nunca. Era isso que eu ia perguntar. Não. Mas ela disse, teatro agora tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou lá, falo com Gerd Bonheim, o filósofo, me inscrevo, faço o teste e passo. E a minha vida muda totalmente, mas daí para melhor. Porque dali eu conheço a minha turma, A tua trupe. A minha trupe, os meus iguais, Luiz Arthur Nunes, Aide Porto, Maria Luísa Martini, a mulher do Luiz Arthur Nunes, a Nara Kaiserman, e etc. E o Rubinho também eu conheci, porque o Rubinho era casado com a Aide. Com a Aide Porto. Ficamos por aqui? Não, eu quero saber como é que é daí, como é que o teatro daí, tu disse que foi a melhor coisa que aconteceu, mas o que era? O que aconteceu? O que aconteceu? Quando eu entrei no teatro, eu fui fazer uma peça imediatamente, o Luiz Arthur chegou da Europa, e o Gerd fez um teatrinho dentro da reitoria para ele, Homem Variações sobre o Tema. Eu vi. Tu viu? Eu vi. Verdade, Alicia? Eu vi. Tu viu o Curbim? Não sei. Eu vi. Talvez sim, talvez não. Mas eu vi. Aquilo ali foi a maravilha, né? Porque o Luiz Arthur, o meu texto era um monólogo e eu fazia com um homem da plateia como se ele fosse um fogão. Que loucura. Já comecei com a comédia, né? Sim, direto. E aí tocava naquele homem, assim, devagarinho, né? Não tocava muito. Vontade eu tinha de tocar Ditadura, muito. né? Ditadura. E acontece que tinha sempre palmas em cena aberta. Então eu vi que aquilo era meu. Te agarrou. Me agarrou. O teatro te agarrou. É a tal da cachaça, que Da você cachaça. não deixa nunca mais. E eu nunca mais deixei o teatro. Não deixou até hoje, né? Até hoje, deixo. Até hoje. E olha aqui, ó, esse livro aqui que você mostrou, ele vai Nunca Pensei em Ser Atriz. A próxima peça é essa aqui, ó. Essa peça. Essa solo. E quem está escrevendo, Suzana? Eu. E quem vai dirigir? Eu. Não é exibido, porque eu não faço nada sem o Luiz Arthur Nunes. Se ele chegar e dizer assim, ó, muda essa cadeirinha para cá, e quando ele diz isso, eu mudo mesmo. Luiz Arthur Nunes é um grande diretor, né? Então, assim, quem não conhece... Que mora no Rio e São Paulo. mora no Rio e São Paulo, procure. Ele foi agora, recentemente, a direção... do Zé de Abreu. Com o Zé de Abreu, que é a Baleia. A Baleia. Que agora está com outro ator, né? Com outro ator que é maravilhoso, maravilhoso. E essa peça vai vir para Porto Alegre. Claro que vai vir para Porto Alegre. Vai vir para o Simões Lopes Neto. Tá. Aí, tem uma coisa, a gente compete, só para você saber.
Depois eu conto outra história. Mas aqui tem um negócio que o Caio... Tem uma apresentação desse livro aqui, que o Caio Fernando Abreu escreveu para Suzana, que o máximo, assim, porque ela anotou coisas que seriam legais para ter nessa entrevista. Está marcado com amarelo para Suzana. Reticências, porque é um extrato de algo. Pertence àquela espécie de gente que mergulha nas coisas, às vezes sem saber por quê. Não sei se na esperança de decifrá-las ou se apenas pelo prazer de mergulhar. Verdade. E foi no mergulho desses que eu conheci a Suzana. Porque eu conheci a Suzana no teatro. Eu como plateia e a Suzana no palco. Mais tarde, em 1981, a Suzana era uma ativista feminista que tinha voltado de Paris e estava aqui nessa cidade, Porto Alegre. E eu era produtora, coordenadora do programa Jornal do Almoço, quadro de variedades da RBS TV, que na época era TV Gaúcha. Aí, junto com outras pessoas, e conversando com o Gilberto Perim, que na época também era produtor. Que esse livro jamais, eu nunca pensei em ser atriz, jamais esse livro existiria se não fosse Gilberto Perim. Maravilha, é bom que se diga. Nosso amigo até hoje. Nosso amigo até hoje, que também foi um pé na porta, né? Porque aqui os pés na porta tudo se encontram. Exatamente. Em algum momento nós vamos fazer a confraria do pé na porta. Vamos fazer um dia. Vamos fazer um dia a confraria de todos os pés na porta. E aí o que acontece? A gente precisava, para o programa, uma debatedora. Alguém que incomodasse aquela realidade natural que vinham as coisas. E era uma época que as mulheres precisavam falar mais sobre elas. Falar sobre o aborto, falar sobre o direito ao corpo, sobre a dupla jornada, uma série de coisas. E aí pensamos na Suzana Saldanha. Quem sabe nós vamos chamar a Suzana. E aí a Suzana entra no Jornal do Almoço. Com o pé na porta. Com o pé na porta, ao lado de Maria do Carmo Bueno, que era apresentadora... Opa, pobre Maria do Carmo. Formal, né? Eu acho que a gente tem que dizer uma excelente apresentadora. Excelente. Mas no modelo de apresentadora daqueles anos. Daqueles anos. E aí entra esta pessoa... Cabelos pretos, crespos, vibrante, falando coisas que a gente nunca tinha ouvido falar na TV. E eu acho que tu pode contar um pouquinho disso. Como é que foi essa época, Suzana? Olha, essa época, eu estava trabalhando com a Tânia Simon. Certo. Porque... Tânia Simon foi a mulher do Pedro Simon, que foi governador do Estado. Eu estava trabalhando com ela, eles também me chamaram justamente para isso, né? E aí eu cheguei lá na casa deles, e eu trabalhei com ela ali, e foi um trabalho muito legal, porque daí ela era católica apostólica romana, exato. Eu também, e que ainda sou até hoje. E hoje eu estou numa fase de rezar que tu não pode imaginar o que eu rezo hoje. Não, e é interessante, né? Porque a Suzana me passou um vídeo esses dias, que é um negócio muito interessante, que a oração é o que deixa as pessoas neurologicamente melhores. Exatamente. E mais felizes. É isso aí. Porque ela transcende. E as coisas transcendentais ajudam as pessoas a viver melhor. E aí ela me botou, viu? E eu disse, top 100. Né? Porque, mas tá, ok. Tô lá com a Tânia e disse, olha, Tânia, nós duas somos católicas, mas eu quero te avisar o seguinte, eu já fiz aborto, não posso dizer, porque estão no auge da ditadura, tem um grupo de feministas aqui em Porto Alegre. Sim, a Suzana era do grupo Ação Mulher. Ação Mulher. E eu era de outro grupo, Movimento da Mulher pela Libertação. Exatamente. Mas MML. ambos queriam a mesma coisa.
Ambos queriam a mesma coisa, mas tinha 2 grupos feministas dos anos 80. Mas tudo bem. E 13 e 4 E outra tinha. coisa que tu tem que dizer aqui é que essas mulheres, tanto de um grupo como do outro, são as mesmas que chegaram de Paris em Porto Alegre. Exatamente. Que era o Cercle des Femmes Féministes au Brésil. Exato. Então, nós que chegamos de Paris é que montamos Que montaram, só que as de Paris ficavam mais no Ação Mulher e as que não eram de Paris, como eu, iam um pouco pro MML. Ele era... Será? Tinha... MML, gente? Movimento da Mulher pela Libertação. Ah. Eram castas, mas tudo bem. Mas você abriu... Uma das feministas deu pontapé na porta aqui, a Gleisa, não é? Aqui na porta. Sim, sim. sim. Ela falou, bom, então eu estou lá na RBS, mas eles me pegavam e eles era ela e o Gilberto Perim, me massacravam. No dia da entrevista da Elis Regina, vocês não têm ideia, porque, olha, foi uma coisa horrorosa. Ela disse assim, não pode falar isso. Quando eu fui entrevistar a mulher do Roberto Carlos. Exatamente, a Miriam acertei, Rios. A Miriam Rios. E eu disse, eu não acredito que a tua casa é toda azul. E vocês me chamaram, a tua casa é toda azul. Ela disse, mas como você suporta uma casa toda azul? Aí eles pegaram e off programa, eles pegaram e simplesmente disseram, mas você não pode fazer isso aqui. Aqui vocês não podem fazer isso. Hoje eu diria... Que bobagem isso, né? Bobagem isso tudo. Que bobagem, é óbvio que pode. Pode azul, amarelo, pode marrom. Mas é que não podia marrom naquela época, né? Porque o marrom era ele. Era ele. Imagina, o acidente dele, ele estava com a roupa. Tá tudo bem. Não vou interessa aqui, não vou falar aqui. Mas aí a Elis Regina, inclusive a Suzana, ela era debatedora e trazia, né, esses assuntos que na época nós tínhamos o TV Mulher, né? TV Mulher. Que era com a Marília Gabriela, que Isso. nós tivemos também aqui em Porto Alegre, o TV Mulher. Só que a gente, dentro do Jornal do Almoço, queria que tivesse esse contraponto para as pessoas. E muita gente ligava para lá dizendo que era apaixonado por ela, e outras pessoas dizendo... Odiava e mandavam tirar do ar. Mandava tirar do ar. Tirar do ar, porque era a época do telefone fixo. Isso. As pessoas ligavam e diziam assim, tira essa louca do ar. Ela tá falando em aborto ao meio-dia. Tá falando em aborto ao meio-dia, tira essa louca do ar. Mas a gente não tirou a louca do ar. Isso. E ela continuou dando aqueles conceitos, e na época foi muito importante porque logo em seguida esses movimentos eles foram porque teve as diretas já. Sim. E foram incorporados pelos movimentos, pelos partidos políticos, né? Então esses movimentos acabaram sendo absorvidos pelos partidos políticos. E eu quero te dizer que a Jussara Coni, a nossa ex-vereadora aqui de Porto Alegre, Sim. Ela disse que foi muito importante, que o que eu falava lá na televisão abriu a cabeça dela no que se referia ao assunto mulher. Então nós tínhamos público para isso. Tinha público, tinha debate com aquele público, e hoje... com as feministas, né? Com as feministas. E hoje é interessante, se a gente for buscar a história do feminismo no Rio Grande do Sul, vai aparecer isso. Ele está dentro da história. Mas quando ela falou da Elis Regina, depois vocês vão ver um trechinho aí da Elis dessa entrevista, uma entrevista que roda toda hora muito no YouTube, que foi o último show que a Elis fez aqui em Porto Alegre. Então, a gente vai dar um corte aqui e vocês vão ver um pedaço dessa entrevista, que por acaso também tá o Carlos Urbim, meu marido, entrevistando junto com a Maria do Carmo e a Suzana Saldanha, porque na época o Urbim era diretor da rádio da universidade. Isso. Então era a pessoa que foi convidada ali para pegar mais a parte musical, né? Como é que é isso aí, Elis? Voltando para tua terra, vai fazer um show numa casa de espetáculo incrivelmente grande, com um montão de gente? Eu tô meio assustei. Porque diz que o ginásio é grande, né? É grande. Pois é. Diz que até chama gigantinho, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. E o povo canta junto. Mas é bom, eles precisam participar de alguma coisa, afinal, né? Já que não podem participar de tudo, pelo menos dos espetáculos de música que eles participam. Eu acho que tá limpo. Tudo bem cantar contigo? Tá limpo. Comigo limpeza, rapaziada. Pode cantar, até pouco um pouco a garganta, entendeu?
Mas Elis, participando também desse bate-papo aqui com a gente, a Suzana Saldanha, que já está conversando contigo, e mais o jornalista Carlos Urbim e, é claro, os telespectadores aí, porque o pessoal de casa sempre participa do nosso programa, eles já sabem de cor o telefone. Para quem não sabe, lá vai, 33 62 11, ramal 22. Perguntas, o que vocês bem entenderem, façam. Não é, rapaziada, é o seguinte, o que bem entender também não é assim, não é? Vamos fazer que a gente vê aqui, que joga para Elis, vamos Ser conhecida nesse país tão grande, a gente assim de teatro, pessoal de música, de artes plásticas, tem que dar uma passadinha pela televisão. O que tu achas? Eu acho que precisa, mas não é necessário, não há necessidade assim prioritária disso. Porque, digamos, no caso do teatro, não da música. A música especificamente talvez seja bastante mais necessária, mas no caso do teatro, você vê que Fernanda Montenegro construiu uma carreira brilhantíssima, uma figura quase que mitológica do teatro brasileiro e a não há ser que muito quase que pouco exceções tempo. nesse caso. Não, O que são me tantas parece- exceções assim, não. O teatro brasileiro tem muito mais gente Mas acho que Suzana, que forjou as suas carreiras no teatro e depois foi para a televisão. Ó, não vamos. Guarnieri, sabe? O Otávio com Augusto. anos de carreira. Anos porque e eles anos e colocaram anos. Exatamente mais isso, porque jovem, Fernanda né? Montenegro é conhecida hoje do grande público. Quer dizer, nós, um grupo, uma minoria de pessoas conhece Fernanda Montenegro, mas Fernanda Montenegro, todo mundo fala na Fernanda Eu Montenegro te hoje. pergunto honestamente, assim, você acha que o grande público conhece a Fernanda Montenegro? Será que não, Elis? O pessoal que vê novela. Só o pessoal que Ele vê a imagem da Fernanda Montenegro, Ah. mas ele continua não conhecendo a Fernanda Montenegro, porque aquilo ali não é a Tu Fernanda achas que Montenegro. não liga a Fernanda Montenegro não, à não, atriz, ele sim não ao personagem? conhece, ele não conhece a sólida carreira e a importância dessa atriz. Não. Porque o Não. que ela está fazendo na televisão, apesar de estar fazendo maravilhosamente bem, eu não consigo parar de olhar, sempre que ela pinta no vídeo eu fico olhando feito uma idiota. É uma coisa absolutamente brilhante, mas está muito aquém da Fernanda Montenegro, porque inclusive o personagem em si, como personagem, não tem a consistência do que Fernanda fez a vida inteira. Não tem a consistência, por exemplo, do personagem que ela faz em Eles Não Usam Black Tie. Tu fala E ela não tem a menor possibilidade de colocar para fora toda a carga de dramaticidade dela, toda a densidade de atriz, sabe? As coisas que ela faz, que são É, absolutamente porque o veículo de maravilhosas. televisão também já é outro. Porque a história, o personagem é frágil, a história é frágil. Quer dizer, maravilha, tudo bem. Não vamos entrar em outros méritos, porque às 8 horas da noite é isso mesmo. Então, tá tudo certo, não estou criticando. Agora, eu acho que o grande público vai decorar como é o rosto de uma atriz que o Brasil de minoria, que você disse que é de minoria, Por isso que tu disseste no teu conhece, que show, chama Elis. Fernanda Montenegro, entendeu? Elis, Vai decorar como é o rosto dela, mas quem é a Fernanda Montenegro, eles vão continuar não sabendo, a menos que volte a acontecer no Brasil, teleteatro. Aí, de repente, ele vai saber quem é a Fernanda Montenegro. Mas em telenovela não vai morrer sem saber. Por que tu diz aquela frase, agora sou estrela, no teu show? Bom, é um processo de transformação, né? Quer dizer, a partir do momento que você faz, que você entra para essa coisa, essa maquininha de fazer doido, você deixa de ser uma pessoa e você passa a ser impulso. Né? São traços, são figuras que se movimentam e que, de repente, são um arremedo de você. Não é um rascunho do que você é como pessoa. Estamos até falando da Fernanda aqui, é um rascunho da Fernanda que está ali. Então, eu falo que eu sou traço, né? Que eu sou um traço luminoso como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. Quer dizer, quando eu deixo de ser eu, é que eu sou uma estrela. É isso que mais ou menos a gente quer dizer. Mas o Lin, não estava batendo Mas também não tem nada contra, eu até escolhi isso, entendeu? E não sei fazer outra coisa. Agora, nessa época da minha vida, com 3 meninos para dar de comer, não adianta nem tentar outra coisa, porque eu não sei fazer outra. Comecei desde os 14 fazendo isso. Mas eu acho que faz, tem que ser isso aí mesmo, quer dizer. Pois é, Faz, então- faz bem, não é? Não Meu pode Deus do deixar céu, mesmo. se você canta há 22 anos, seria agora, eu vou parar e você é o quê? Enfermeira ou pediatra, sei lá o quê? Pensou? Eu de enfermeira, Não queria ser doente. a injeção mal aplicada. Mas voltando a falar um pouco, né, no feminismo, o que ele, assim, ó, essa parte feminista te ajudou a te moldar em que sentido, Suzana? Como pessoa? Bom, em primeiro lugar, eu acho que fui a única mulher do mundo que o marido é que levou para o feminismo.
Não porque o marido quisesse alguma coisa, ele queria era transar com as feministas. Tá bom. Isso é bom que se diga. Tá bom? Sim, sofri muito. tu tá dando a real. Eu tô dando a real, entendeu? A real foi essa. Nem vou contar o dia, porque é um dia trágico para mim. Mas eu acho assim que hoje não se admite uma mulher não ser feminista. Não se pode admitir. Acho que nasceu, olharam para a perereca e disseram, é mulher, você tem que ser feminista, porque o teu olhar é completamente diferente que você tem para o mundo. Não, e hoje, né, tudo que está acontecendo aí de feminicídio, por exemplo. Sim. Então, nós, Sim. mulheres, temos que ter um posicionamento em relação a isso, Exatamente. né? E por que está acontecendo? E por que é que está acontecendo? O que você acha que... Não, machismo. Ah, não, isso aí sim. Né? Claro. A observação da independência das mulheres, a autenticidade, porque as mulheres resolveram também dizer o que elas pensam e não ficar com um homem o tempo da vida inteira, porque disseram para ela... Ela disse para ele, pra ele ele, disse pra ela, é pro resto das nossas vidas. Vida até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E a morte agora está separando eles a partir... Quando eles quiserem. Quando eles quiserem. E quando elas quiserem. Exatamente. E eles não aturam não mais aceitam, essa, e daí não aceitam aceitam, ela. e a gente está vivendo, não só no Brasil, né? Não. Isso não é uma realidade brasileira, acho importante a gente falar. É uma realidade mundial do feminicídio, tanto é que existem... Está sendo aprovada todo dia aí leis, uma série de coisas, porque não dá mais para aguentar. Não dá mais para aguentar. Né? Eu acho que tu aprendesse mais do que eu, tu sabia? Tu tá que é uma feminista ferrenha. Porque hoje não é mais o homem, só o nosso não objeto. é só o homem. Não é só o homem, não. Mas fala, quem são? Mas é o poder. O poder. Exatamente. O poder o capitalismo. Hoje, o capitalismo, capitalismo. Completamente. Exatamente. Tá claro e óbvio que não é só o homem. Aliás, o homem do nosso tempo, ele se beneficiou do feminismo, porque eu me lembro dos homens dizerem, vocês querem a igualdade? Pois nós gostamos tanto de ficar em casa cuidando dos filhinhos, e aí eles ficaram em casa cuidando dos filhinhos, e nós continuamos com dupla jornada de trabalho. Exatamente. Entendeste? Trabalhando fora de casa e dentro de casa. E dentro de casa. E hoje não é isso, não. Hoje realmente você levantou brilhantemente a Alice Urbim. Esse feminicídio não dá mais, Não sabia? dá mais. Conviver dentro de casa com um assassino... Não dá mais. E eu quero te dizer assim, ó, tá linda a exposição da Graça Craide, que também é uma pé na porta, que também esteve aqui com a gente, né? Que está na Assembleia Legislativa. Meu bem, meu mal. Falando em Porto Alegre. E depois, se a exposição não estiver mais aqui, eu tenho certeza que vai rodar Brasil e qualquer coisa a gente entra lá e procura os quadros, Exatamente, né? Porque a Graça é uma ativista dessa Ativista área. Ela não admite também isso e ela coloca isso através da tela, né? Até a gente vai... Vou botar aqui vai botar umas imagens aqui. Bom, como é que tu enxerga... Tu trabalhou um monte no Rio, tu deu aula na Cal, que é uma escola particular, uma escola a mais famosa particular, do Rio de Janeiro, né? De teatro. De teatro. Em Laranjeiras. E tu fez a formação de muita gente. E dessas pessoas que hoje estão aqui, estão na televisão, estão no cinema. Né? A gente não precisa ficar dizendo nome e tal. Não. Né? Mas assim... Esse teatro e educação que tu fez, baseado na formação que tu fez em Paris e também sendo normalista, te ajudou, né, nisso de enxergar as pessoas para ensinar. Então aquilo, teu sonho lá, que era alfabetizar todo o Brasil... Foi além. Foi além. Completamente além. Por exemplo, a nossa escola, o Departamento de Arte Dramática aqui de Porto Alegre, é um dos maiores polos de teatro, de educação, que tem licenciatura do Brasil. E os professores são formados aqui em Porto Alegre. Tem na Bahia, tem na Unirio, também tem. É importantíssimo, porque eu pensava em alfabetizar. E o teatro, na alfabetização, é tudo, né? É tudo. É tudo. E esse tempo, qual é a diferença desse tempo que tu morou no Rio, em Porto Alegre, ida e volta, França, assim? Quais foram os anos mais felizes da tua vida?
Ai, eu não queria que tu dissesse que foi. Eu não queria que você dissesse assim que foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi. Eu fui Mas eu muito acho que o bem Rio de Janeiro recebida. foi a tua maturidade Foi a lá, minha né? maturidade. Eu cheguei com 33 anos Sim. lá, né? Mas ele é muito eclético, o Rio de Janeiro, né? Sempre morei na Zona Sul, Ipanema, sempre em Ipanema. E eu tenho muitas saudades de lá, mas não pretendo voltar para lá. Sim. Não pretendo, já foi meu tempo. Eu adoro aqui Porto Alegre mesmo. Acho que tem uma escola ótima que é do Jardão, além do DAD, claro. Aham. E acho que tem muitas possibilidades aqui em Porto Alegre para se fazer teatro. E tem muitos colegas excelentes aqui como atores, né? Tanto mulheres quanto homens. E a Suzana é uma assídua do teatro, né? Mas teve alguns momentos aí de parada, né? Eu não sei, assim, quando é que a Suzana parou, que aconteceu alguma coisa que ela viu que a vida deu um puxão, assim, né? Deu um puxão. Deu um puxão. Eu estava na minha casa fazendo um almoço para minhas irmãs, uma de Recife, que estava aqui, a Lena de Recife e a Eliana aqui, quando de repente parece que teve um branco na minha frente, eu fui no banheiro, achei que só queria vomitar, não. Diz a minha irmã de Recife que eu voltei, estava com o olho branco, olhei para ela, ela rezou um Pai Nosso comigo, eu rezei o Pai Nosso, e de repente eu já vejo ela me pegando pelo braço, me botando numa poltrona, e eu dizendo assim, ó, eu quero que chame o seu Jorge, meu motorista, do táxi, né? Meu motorista é bom, não tem motorista nenhum. Porque eu quero ir para o hospital, porque eu estou tendo um AVC. Elas, pelo amor de Deus, tu senta no sofá, era 23, era o ano de 23. Tu senta no sofá, porque tu não tem nada, tu gosta de fazer. Mas tu é médica, por acaso? Eu disse, estou tendo um AVC. E assim, quando eu cheguei no Hospital Moinhos de Vento, eu estava tendo um AVC naquela hora. Naquela hora. Que foi uma sorte, né? Foi uma sorte, uma grande sorte. Não ter o AVC, mas estar no hospital. Estar no hospital. Mas aí aconteceu uma outra coisa. Eu conheci uma médica que foi super legal comigo, a Fabi, que eu quero ficar com o nome Fabi. Ok. Muito legal. E aí nós ficamos muito amigas. Primeiro AVC. O que eu fiz no primeiro AVC? Eu fui para Belo Horizonte. Eu apresentei Eu é Nós, em Belo Horizonte. Eu fui aplaudidíssima. No final do espetáculo, eu disse, quero dizer para vocês que eu tive um AVC em Porto Alegre. Toda a plateia gritava, porque o tema da peça é desamparo. Exato. Então, eu desamparada, assim, resolvi dizer que eu estava com AVC. Todo mundo batia a palma. Vim para Porto Alegre e comecei a tomar canabidiol. Filezinha, felizinha da vida, tomando canabidiol para dor no joelho, para dor não sei o quê, até que eu tive uma dor de cabeça e telefonei para minha Fabi. No hospital, como é o nome do Santa hospital? Casa. Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu estava tendo ali, naquele momento, outro AVC. Outro AVC. E aí foi... Eu gosto quando tu diz, quando é que tu tivesse uma grande parada da tua vida. Foi aí que eu tive. O segundo AVC. O segundo AVC. Essa foi uma coisa horrorosa. Que foi recente, né, Suzana? Que foi 2025. Esta realmente eu parei. E como é que tu tá fazendo agora para levantar essa parada aí? Olha, para subir no caminhão? Para subir no caminhão, eu acho que eu estou fazendo ainda, eu sabia, Alice, porque foi uma coisa avassaladora. Não porque eu te sentisse alguma coisa, eu achasse alguma coisa, não. Eu achei maravilhoso a Fabi que disse para mim, errei com você quando dei o canabidiol. Eu deveria ter continuado com a mesma medicação que é a que eu estou fazendo agora. Desde... Mas eu quero dizer que você e Malu Mader foram fundamentais na minha vida. Porque a Malu Mader disse que eu tinha que ser recebida em casa. Quando a gente sai de um hospital, porque a gente não sabe se é de manhã, de tarde ou de noite, que eu tinha que ser recebida. Então eu telefonava para ti
e para Malu, na madrugada, e vocês me respondiam, tá tudo bem, sempre para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Mas eu sofri muito, muito, muito. Eu senti muito desamparo da família. Uhum. Eu não tinha. Bom, mas eu quero te dizer uma coisa maravilhosa. No meio disso tudo, eu resolvi me mudar. Eu morava no 10º andar e eu comecei, não quero morar no 10º andar, não quero morar no 10º andar, eu quero morar lá para baixo. Eu tinha uma implicância com a minha com a Síndica. síndica do prédio. Até que chegou um dia que a síndica olhou para mim. A ex-namorada do meu sobrinho, a Marina, ela disse assim: eu vou te arrumar para vocês ir para o 1º andar, 2º andar, sei lá o quê. E ela disse, mas a síndica não gosta de mim, a síndica é muito desgraçada. Até que chegou um dia, eu estou dentro do elevador, a síndica abre os braços e diz, chegou a tua hora, você não vai morrer, você vai para o 2º andar. Sim, mudou tudo. Mudou tudo, Não, tudo. E eu acho que isso é uma coisa importante que a Suzana está falando, porque é uma história de sobrevivência. O que ela falou aqui do AVC é uma história de sobrevivência. Tu tem que sobreviver do primeiro, aí tu já sabe mais ou menos como é que é. Todo mundo fala que a gente não tem, muita memória para isso, mas a gente tem. E aí vem de novo e tu tem que sobreviver de novo. Exatamente. Só que eu acho a história da mudança, eu acho muito interessante, porque ela começa uma nova história, num novo apartamento, de uma nova Suzana. E é muito recente a mudança. Muito recente. Muito recente. Eu paguei o primeiro aluguel. Então é isso que eu quero dizer. Então, ela teve um insight dessa história da mudança para renovar, para se reinventar. Existe a palavra, né, que se chama resiliência. Resiliência. Né? Ou você tem ou não tem. Ou não tem. É isso aí. Então, o que aconteceu? Tu tem. Tenho. Só que tu foi muito corajosa em enfrentar isso, da mudança, porque tu fez sozinha tudo isso, porque eu sei que tu fez sozinha. Com ajudas, mas sozinha no sentido, eu vou me mudar, certo? E aí ativa toda a rede, a rede vem atrás, cada um ajudando um pouco. E muita gente que eu fiquei conhecendo no próprio prédio. No próprio prédio. Olha, eu não posso... Eu saí de um apartamento de 3 quartos, imenso de grande, para um de 1 quarto. Exatamente. Então tem que se desfazer de um monte de Milhões de coisas. Desapegos e tal, mas isso é também ser madura. Obrigada. Então tu exerceu uma maturidade extrema em fazer isso, sem pensar que aquilo era o final. Ah, não. E uma pessoa que me disse foi você. Fui eu. Exatamente. Porque aqui é começar. Aqui se chama vida. Vida. Você começar de novo. E contar comigo. É a música. Porque o que acontece? Não era uma finitude. Mas por meses, dias, rondou uma finitude na cabeça dela. Como rola em outras cabeças. Quando acontece um corte. Quando o vaso quebra. Quando o vaso quebra. Tu acha que não dá pra colar. E dá. E dá pra colar com fios de ouro. Exatamente. Que nem os japa fazem. E foi isso que tu fez. E eu acho isso muito importante a gente falar aqui nesse programa. A possibilidade de colar o vaso de novo. Mas isso só acontece quando a gente é protagonista dessa história e a gente quer que aconteça. E quando a gente não tem muita segurança nisso, a gente vai precisar dos grilos falantes do lado que diz, não é hora de desistir. Verdade. Não é hora de desistir. Tanto é que não é hora de desistir que vai ter uma outra peça, né? Que eu sei que começou lá no hospital, né? Começou no hospital. Porque a Suzana, ela adora agenda. Tá tudo escrito. Ela adora lápis. Só e ela escreve. Então eu acho que isso é uma atitude interessante. Outra coisa, tu sabe, né? Escrever à mão, vai ter que todo mundo voltar a escrever à mão.
porque ativa o cérebro de outro jeito. Ai, guris. Então, olha Descobriram. como tu tá para frente. Tu faz oração, tu escreve à mão. Olha que... Ai, querida. Não, é que eu quero dizer assim, são reflexos de coisas boas que acontecem. E não é porque tu tá com 80 anos, entendeu? Eu sei que é difícil. Eu quero que tu fale até um pouquinho isso. É difícil o envelhecimento, né? Muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Por exemplo, agora você está falando, eu estou sempre com os olhos lacrimejando lá dentro. Eu fico comovida de você falar isso. E eu também tenho uma coisa que eu estou para fazer agora. Eu quero juntar meus alunos, porque no auge da ditadura, eu fiz 2 espetáculos. Auge da ditadura. No Colégio Dom Diogo de Souza, que existe até hoje, lá na rua Adão Banho. E acontece que eu tenho... É no IAPI, né? É, Dom Diogo é no IAPI. se chama IAPI. IAPI. É Floresta, eu pensei, mas IAPI Não, é Floresta. IAPI. Tá Zona ali. Norte. Lá eu fiz 2 espetáculos que foram fundamentais. Um veio a ordem do Instituto de Educação. Faça um espetáculo. Será que é interessante contar isso? Óbvio. Um era o Descobrimento Brasil. Ai, mas eu me lavei, Alice. Era a época da expressão corporal. Então eu peguei todos os alunos e chupei, como essa gente diz no teatro, do Antunes, do Macunaíma dele. Antunes Filho, diretor de teatro que já faleceu. Eu fiz a família real chegando no barco para roubar o pau-brasil. A música, quem era? Hálito de Funcho. Hálito de Funcho? Hálito de Funcho, era um grupo daqui de Porto Alegre. Isso tudo. Instrumental. E no gigantinho, aquilo ali. Aí, quando eu vou ser professora no Instituto de Educação, no lugar da Olga Reverbel, que tem o teatro que agora, hoje é teatro. que as pessoas, é teatro, uma professora disse assim, a senhora é comunista? Eu bobinha, fingindo bobana, né? Eu disse assim, olha, eu não sei nem o que é ser comunista, mas aquilo que a senhora foi altamente comunista. Eu não sabia que eu era comunista. Então eu sou comunista. Mas aquilo ali foi fundamental. Então, agora, em 2026, eu quero juntar estes atores que participaram no Dom Diogo de Souza e fazer um livrinho. Não, vai ser sensacional. Não vai ser? Sensacional. Porque eu já comecei a juntar. Tu já começou a juntar. A achar eles. Achei. Um é o Newton, que tu me desse da Sim, TV. o Newton que trabalha na TV, repórter. Outro. Jornalista. O Hélio. O Hélio também. Tu falou isso, era uma festa cívica, né? O auditório cívico, todo mundo lá é auditório cívico. E os sensores deviam estar lá tudo de pijama, tudo né? A dona Solange lá. E a que veio te perguntar devia ser da linha da Solange. E Solange. Solange era a chefe da censura federal, para quem não sabe, a mulher da tesoura. Porque a gente, né, as pessoas não viveram esse tempo. Mas eu estou contando esse, porque depois eu fiz sobre eu fiz sobre Santos Dumont, mas Santos Dumont não tinha graça nenhuma. As mulheres. Eles só voavam. Só voavam. Só voavam. Exatamente. Mas o descobrimento do Brasil, eu me lavei. Eles cortando os portugueses, tudo cortando, o pau-brasil, pá. E daí, o que eu queria agora, nós já estamos, a gente está, assim, ó, passa o tempo, entendeu? Passa o tempo. Então, a gente já está quase encerrando aqui, e eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto futuro aqui. Eu quero saber um pouquinho, o que tem nesse aqui? Porque eu nunca pensei em ser atriz mesmo, até que chegou o dia em que eu fui assistir a um espetáculo no Teatro Leopoldina e eu dançaria assim, mas essa noite depois ia pedir, podia até jurar. Bibi Ferreira. E eu disse, é isto que eu quero fazer.
na minha vida agora. Eu já era professora no Colégio Anchieta, enfim, nos colégios aqui de Porto Alegre, e eu disse, eu quero ser atriz. E é isto que eu acho que eu vou voltar. Porque acontece que quando você me perguntou, cadê o teu livro? Eu fui ler o livro. Eu estou apaixonada pelo livro. Tu E eu voltou a ler. nunca olho as minhas coisas, nunca. Eu acho que tem muita coisa que é para agora, para 2026, para as meninas que eu digo não, para as pessoas que querem ser atores. O que é isso, entendeu? Ser ator. Sim, porque tu passou, né, por várias épocas, né, Suzana? E vai entrar isso AVC também, entendeu? Vai ser Sim. que você vai dar volta, que você vai dar volta. Não, e vai indo, porque são laços que se entrelaçam, né? Exatamente. E aí vai indo, porque assim, a Suzana, a gente nem falou isso, mas, por exemplo, né, o próprio Província, que ela tá na capa desse livro aqui, E na e na contracapa, Tá certo. é um grupo que marcou, né, a história do teatro brasileiro, e tem todas, a Suzana morou em comunidade, né, então tem todas essas Na Barros Cassal. Na Barros Cassal, então a gente não falou sobre quando ela era riponga, todas essas coisas, mas isso é assim, vai ter o Pé na Porta 2, entendeu? A gente vai entrevistar, a gente acabou, né, quando a gente faz uma entrevista, sempre tem um recorte que a gente pega e a gente acabou indo para um outro lado. Mas o que eu espero aqui que venha logo esse livro para 26, né? 26. Se não for 26, vai ser em 27. 27, acho que 27. Né? E aí a gente pede ajuda de novo para o Gilberto Perim. Pede, claro que ajuda. pede. A Alice Urbim já se coloca à disposição. É claro. Então, e eu sei viver sem vocês. Porque é rede. Né? Então é maravilhoso e eu acho que o importante aqui é que eu acho que eu fico dessa entrevista assim, não deixe de valorizar os seus sonhos, né? Não. E a gente não pode parar. A gente para, reconhece e vamos quebrar o vaso e muito fio de ouro para colar esses vasinhos. Ai, meu Deus do céu. Muito fio de ouro. E eu amo essa mulher porque ela me ensinou a viver, vocês sabiam? Ela me ensinou a viver. Querida. Obrigada. Obrigada a você, Alice. Ai. Um abraço grande. Obrigada por tudo. Hoje nós estamos aqui com o pé na porta, mais uma vez, recebendo hoje o psiquiatra e fotógrafo Sérgio de Paula Ramos. O Sérgio, ele nasceu em São Paulo. Ele tem 77 anos. 6. 6? Não fez ainda? 6. Ah, eu já coloquei a pessoa mais velha. Outubro é 7. Ah, outubro. Mas tudo bem, como passa no ano. Que, tá, 76, vou te dar essa chance. Se formou em medicina em São Paulo e começou a fotografar desde os 15 anos. E para minha surpresa, aos 15 anos, ele nunca mais parou. E aos 17, como eu não sei, mas teve uma foto que foi para exposição na Bienal de São Paulo. O cara já era um craque.